Olá, mais uma aula hoje sobre administração hospitalar e estaremos falando um pouco sobre equipes de saúde. E aí, quando a gente fala em equipe de saúde, a gente pensa em equipe multidisciplinar. Então, a equipe multidisciplinar, nós vamos ter vários profissionais trabalhando no mesmo ambiente e com um único objetivo, que é o bem-estar do paciente, né? Que é o resultado que a gente espera de cura, de melhora, de reabilitação. Então, toda a equipe ela está voltada apenas para a melhora, o bem-estar do nosso paciente. Muito bem, então vamos lá. Existem alguns roteiros, né, para a equipe de saúde que nós vamos estar falando um pouquinho. O primeiro deles é prestar assistência com segurança, agilidade, respeito aos princípios científicos. Isso daqui a gente não pode abrir mão desse primeiro ponto, né? Essa assistência à segurança, assistência com segurança. Segundo, evitar erros e acidentes que são às vezes provocados por falta de atenção e conhecimento. Então, é importante o profissional ele estar focado naquilo que ele está fazendo. Lembrando que um erro pode causar transtornos e até tirar a vida daquele nosso paciente. Terceiro tópico, prevenir ou diminuir as infecções hospitalares. E aí, para isso, a gente precisa estar respeitando as técnicas assépticas. Então, aquela noção que a gente tem de limpeza, de esterilização, tudo isso tem que estar agora focado, porque a gente precisa prevenir as infecções ou até diminuí-las. E quarto ponto é proporcionar o conforto e a segurança do nosso cliente, além de economizar material, tempo e esforço. Então, olha, é importante, né? A gente às vezes vê um desperdício muito grande de material. Então, a gente usa alguma coisa e joga o restante fora. É importante a gente economizar. Não é porque não é do nosso bolso, né? Que às vezes a gente pensa, não sou eu vou gastar. Não é isso. A gente precisa usar, mas com consciência, ok? Então, a equipe de saúde, ela tem que seguir esses tópicos principais aqui. Então, a gente precisa estar focado também, né? Além de estar focado no conforto e no bem-estar do nosso cliente, em todas essas coisas que nós falamos, a prevenção de erros, respeitar as técnicas assépticas, ter segurança e conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Então, são tópicos importantes que vão compor esse roteiro para a equipe de saúde. Falar um pouquinho sobre a admissão do paciente no hospital. Então, quando a gente recebe esse paciente, é importante, né, a gente demonstrar uma segurança para ele, demonstrar uma cortesia, a gente informar sobre as normas e a rotina, porque às vezes aquele paciente ele já chega tão assustado no ambiente hospitalar e ele é tão mal recebido, a gente às vezes observa isso, né, com a gente mesmo, quando vai para algum atendimento, e a gente tem que prestar atenção. São detalhes e coisas que a gente nunca deve fazer. Então, por exemplo, a gente quando recebe um paciente, tenta recebê-lo, né, de uma forma agradável, porque ele já vem com problemas emocionais, já vem com problemas de saúde, e ainda a gente aumenta, né, esse problema para o nosso paciente. Então, apresentar a equipe, se apresentar, então falar, olha, eu sou técnico de enfermagem fulano de tal, eu vou estar aqui para te ajudar, qualquer coisa você pode pedir para me chamar. Então, assim, a gente acaba dando uma segurança a mais. Iniciar os procedimentos terapêuticos, registros, o horário de visita, a gente explicar para ele, olha, a visita é tal hora. Isso a gente vai ver que o nosso paciente, né, a gente volta àquela frase, né, da primeira impressão é que fica. Exatamente isso. Então, nós da enfermagem, nós somos responsáveis por causar essa primeira impressão. Se a gente recebe um paciente mal, ele vai ficar ali, ele vai achar que toda a equipe de enfermagem segue aquele padrão que nós vimos, e que não é verdade. Bem, as anotações de enfermagem, né? Então, anotações de enfermagem a gente já vem falando, já falamos sobre anotações quando falamos em semiologia,
mas é sempre importante a gente estar relembrando, né, pensando um pouquinho aqui junto. Nome completo do cliente, a data, a hora que ele está chegando, as condições que ele está chegando. Então, se aquele paciente veio deambulando, ou se ele veio de maca, de cadeira de rodas, e etc., são coisas que a gente precisa registrar. Se ele tem alergia a alguma doença, né? Então, às vezes, o paciente sabe, não, eu sou alérgica a iodo, não, eu sou alérgico a dipirona, por exemplo, a penicilina, a bezetacil, e por aí vai. Então, a gente precisa registrar essa alergia, as doenças crônicas dele. O que são doenças crônicas? Que ele já trata, ele já tem há muito tempo, tipo a hipertensão arterial, diabetes mellitus, um AVC, que é um acidente vascular cerebral, um ICC, insuficiência cardíaca congestiva e outros, né? Então, são doenças consideradas aí crônicas, uma doença renal, né? Uma doença renal crônica também, que o paciente tenha, é importante a gente relatar. As condições de higiene que aquele paciente chegou. Então, é importante paciente com boa higiene corporal ou com péssima higiene corporal. Então, a gente sempre registra. Se tiver alguma queixa, né, que ele estiver falando sobre o motivo relacionado à internação. Então, não, eu estou vindo porque eu passei mal, porque eu senti isso, porque eu senti aquilo, e aí a gente registra. Os procedimentos são procedimentos básicos, sinais vitais, né, incluindo aí pressão, pulso, respiração, às vezes a oximetria também. Então, a gente vai registrar todos esses sinais vitais. O acesso venoso é importante nesses procedimentos. Normalmente, quando o paciente chega, né, o médico já prescreveu algum tipo de medicamento venoso, ou soro, terapia, ou apenas antibiótico, ou remédio para dor. Então, providenciar logo esse acesso venoso, sondagens, se tiver prescrito, exame, se tiver prescrito. Então, são anotações básicas da enfermagem no caso da admissão de pacientes. Seguindo aí, o horário, motivo, o diagnóstico, o meio, nós já falamos, acredito que aqui nós já falamos. O uso de próteses também é importante, né? Então, a gente pergunta ao paciente se ele usa alguma prótese. Normalmente, tudo isso é feito na anamnese, né? Aquele primeiro contato que a gente vai ter com o paciente. Coloquei aqui um exemplo, né, básico aí de admissão, só para a gente ter uma noção. 9 horas, admitida na unidade de clínica cirúrgica para tratamento de histerectomia, proveniente do ambulatório, acompanhado da sua filha, deambulando, comunicativa, calma. Então, isso daqui são coisas que a gente, conversando com o paciente, a gente colhe as informações e depois rediz, né? Depois vai redigir essas informações. Trouxe raio-x de abdômen, são aqueles exames, né? Exame de laboratório, ultrassonografia de abdômen, refere ser hipertensa, então aqui já entram as doenças crônicas também. Faz uso de Adalat, que é um medicamento para hipertensão, 2 vezes ao dia, tabagista há mais de 20 anos. Apresenta algia. O que é algia? Dor, né? Algia em região suprapúbica e sangramento vaginal em média quantidade. Daí que ela vai fazer uma histerectomia, né? Retirada do útero. A PA dela, 120/80, frequência cardíaca, frequência respiratória, 24, e por aí vai. E por fim, o nome do técnico responsável pela anotação, o COREM e tal. Bem, então isso daqui é um exemplo básico aí de admissão. Vocês vão ver diversos exemplos aí na internet, na apostila. Então, a admissão do paciente ela é muito importante, é onde a gente faz todos os registros possíveis aí para a gente admitir aquele paciente.
Da mesma forma que ele é admitido, ele tem alta, né? A alta, então, é a saída dele da unidade. Essa alta é em decorrência a implicações legais, ela deve ser dada por escrito e assinada pelo médico. Então, para o paciente sair do hospital, ele precisa de uma autorização médica, né? A alta dele não pode ser uma alta verbal, tem que ser uma alta por escrito. Existem alguns tipos de alta, né? A alta hospitalar por melhora. Então, o paciente melhorou, teve alta. Ou uma alta pedido, aquela que o médico vai dar porque a familiar, né, o responsável, o próprio paciente está pedindo para ir embora. E aí, nesse caso de uma alta pedido, o paciente ele tem que assinar, ou o paciente ou o responsável, ele precisa assinar um termo de responsabilidade. Que aí, nesse termo de responsabilidade, ele isenta o hospital de qualquer dano, o hospital e o médico, de qualquer dano que possa vir a ocorrer com ele na rua, em casa, no pós-saída do hospital. Então, após a saída do hospital, o hospital não tem nada de responsabilidade quanto a isso. Então, essa alta a pedido, eu quero ir embora, eu não vou ficar. Tudo bem, você pode ir, mas assina um termo de responsabilidade que existe no próprio hospital, termo para alta pedido. A alta, ela pode ser uma alta condicional, né, ou uma licença médica. Isso daqui a gente observa em alguns hospitais, né, o hospital de longa permanência. Hoje a gente não tem tantos hospitais assim, mas existe aí o hospital, o INCA, por exemplo, às vezes o paciente está lá já há muito tempo, e aí tem uma licença para ir em casa, passar o Dia dos Pais, passar o Dia das Mães, Natal, Ano Novo, os feriados. A gente vai liberar o paciente para ele ir em casa e depois ele volta. A gente tem muito isso em hospitais psiquiátricos também, onde a família leva o paciente para casa. Então, e depois retorna com ele. Isso aí é uma licença médica ou uma alta condicional. Também tem que ser assinado, né, um termo de responsabilidade pelo paciente, visto que ele não está tendo alta prescrita, né, alta melhorada, né, ele está tendo uma licença para ir em casa e voltar. Ainda falando aqui de alta, né, tipo de alta, existe uma alta também que não está incluída aí, que é uma alta à revelia. É diferente da alta pedido. A alta pedido eu me refiro ao médico, alguém responsável lá pelo hospital e falo, olha, eu quero tirar o paciente daqui. Ou então eu sendo paciente, não, eu quero ir embora. E aí eu assino o pedido, né, que eu me responsabilizo por minha saída. Mas existe aquela alta que é a alta que a gente chama à revelia. Quer dizer, o paciente simplesmente foge do hospital. E aí, o que a gente tem que fazer? Se eu dei falta do hospital, ele não teve alta, ele não está lá no paciente, o paciente não está lá no leito, sumiu, desapareceu, evaporou. A gente precisa pegar a prescrição dele e escrever. Tantas horas, paciente não encontrado no leito, ou então ele chega e fala assim, olha, tô indo, fui. Você escreve, paciente saiu de alta à revelia. Quer dizer, ele se revoltou e foi embora. Então, é importante todos esses tipos de alta a gente registrar, ok? E qual o papel da enfermagem? Aí a gente tem, né, vários papéis. Avisar o paciente após a alta, né? O médico deu alta, a gente comunicar ao paciente quando o médico não faz. Alguns médicos, eles vão até o paciente e falam, olha, o senhor está de alta, tal e tal, a receita está aqui. Outros, a alta vai lá no próprio prontuário, na prescrição, e aí a gente que tem que comunicar. Orientar o paciente, família, preencher o pedido de alta, isso aí vai depender de cada unidade, né? Medicamentos também, conforme o regulamento da instituição. Então, se for uma instituição que o paciente leva remédio da instituição para casa, quem tem que providenciar isso tudo é a enfermagem. Reunir os pertences, providenciar as roupas, auxiliar no que for necessário para aquela saída do paciente. A transferência de paciente, né, também faz parte aqui desse tópico, é a remoção dele de uma clínica para outra, ou do mesmo hospital, ou para hospital diferente.
Então, ele pode estar numa clínica médica, ele vai ser transferido para a clínica cirúrgica. Então, ele saiu de uma clínica para outra. Ou ele pode ser transferido de um setor também para o outro, né? Dentro do hospital, no mesmo hospital. Então, ele está na emergência, ele vai para a UTI, ele estava na enfermaria, foi para o centro cirúrgico e depois foi para a UTI. Então, houve uma transferência ali de uma clínica para outra, dentro do mesmo hospital. Ou ser transferido de um hospital para outro hospital. Aí é uma transferência que a gente fala externa, né? Não é uma transferência interna entre os setores. A saída dele não significa que ele está curado, mas se for uma transferência, é para dar continuidade àquele tratamento. Então, a gente não pode pensar de forma alguma, o paciente foi transferido, então ele foi... Não é. Não necessariamente é o fim do tratamento, mas a continuidade do tratamento, tá? Então, vai para outra unidade hospitalar ou outro setor de cuidado. É feita da mesma forma que a alta. E aí a gente deve avisar todo mundo, avisar a Copa, né, que mudou. Vai depender, então, da rotina da unidade. O prontuário é importante. Esse prontuário ele deve estar completo e ser entregue na outra unidade. E o paciente tem que ser transportado de acordo com as normas da instituição. Não é você falar, olha, o senhor agora vai para o CTI, então pega suas coisas e vamos subir. E vai andando, não, de forma nenhuma. Nós vamos transferir o paciente sempre, né, ou na cadeira de roda, ou numa maca. Dificilmente a gente vai sair carregando o paciente, andando, subindo escada, subindo elevador. A gente vai fazer isso da forma melhor, mais confortável para ele e seguindo as normas da instituição. Existem também os tipos de transferência que nós já falamos, a interna, a externa e a passagem de plantão. Para terminar essa aula de hoje, vamos estar falando aqui sobre passagem de plantão. A passagem de plantão ela é importante porque a gente ficou 24 horas ali naquela unidade ou 12 horas com aquele paciente. Então, a gente acaba sabendo de tudo que ocorreu durante aquele plantão nosso. E aí, quando chega o nosso colega para rendermos, se a gente não contar para eles ou não estiver tudo escrito e a gente contar outros detalhes para ele não vai saber. Então, se eu medi uma urina e joguei fora, desprezei e não registrei, a impressão que a gente tem é que o paciente não urinou. Então, essa passagem de plantão ela é importante. A gente tem que estar atento aí com todos os fatos que vão ocorrer naquele período para poder a gente passar para outro colega que está chegando. Essa daqui, né, é o outro ponto, né, que eu até coloquei aqui porque é um ponto meio polêmico, é o turno que vai receber o plantão. Ele deve chegar pelo menos de 10 a 15 minutos antes, no momento da passagem do plantão. Normalmente a gente sai de um plantão e vai para outro, né, é uma correria sem fim. Então, você sai 7 horas de um plantão e tem que chegar 7 horas no outro, e isso aí acaba causando, né, um transtorno que ninguém gosta, né? Que é o atraso. O atraso, a gente às vezes já está lá na unidade 12 horas ou 24 horas. E aí você já está louco para sair dali, já está querendo ir embora, já está com a cabeça cheia já. E aí o nosso colega chega, se o horário é 7, chega às 7h30, 7h40. E é o detalhe, né, que a gente acaba passando e que gera, né, muitas brigas, muitas discussões por conta disso. Então, de forma alguma, eu posso sair do meu plantão enquanto o meu colega não chega. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Então, se eu não gosto de ficar lá meia hora a mais, 15 minutos a mais no meu horário, eu também não posso fazer isso com o meu colega. Então, a gente precisa ter isso em mente. O horário do plantão, ele tem que ser seguido à risca. Se é 7 horas, se eu puder chegar lá 5 para as 7, para 7 horas meu colega já passou o plantão e ir embora para casa, seria ótimo. Então, é importante, né, quem vai receber o plantão, evitar os atrasos. Lembrando que hoje é o colega que está lá te esperando, mas amanhã você que vai estar esperando o outro colega.
Então a gente precisa ter uma consciência em geral sobre o fato. Não deve haver brincadeiras, né? Isso daqui é importante, né? Porque quando a gente passa o plantão, né, brincando, falando alto ou falando de forma com muita brincadeira, muitas risadas, isso acaba demonstrando assim uma instabilidade da equipe, né? A insegurança da equipe, o paciente que está ali muitas das vezes acordado, né? Se for uma UTI, imagina, você está dentro de uma UTI, na hora da gente passar o plantão, e aí, não sei o que, vamos lá, vamos cá, como é que foi, como é que não foi. Então isso gera, né, o paciente que está ali ouvindo, ele fica assim, meu Deus, que bagunça é essa, que confusão é essa. Então é importante nós que estamos em formação, a gente já aprenda dessa forma, né? Porque a gente vai observar, mas não é isso que eu vejo no hospital. Ah, mas a gente vê muita gente conversando, falando. Sim, mas nós estamos aprendendo agora, nós estamos começando, nós temos agora a responsabilidade de mudar isso. E isso daí é importante. Então, o uso de gírias, né? O tom de voz, né? Vamos abaixar o tom de voz na hora da passagem do plantão. Um paciente não precisa saber qual é a patologia do outro. Então, a gente pode conversar sobre isso de uma forma mais delicada, ok? E por hoje é só, né? Deu 21 minutos, né? Eu tô tentando cumprir aí meus 20 minutos de aula para não ficar tão cansativo para vocês. Muito obrigada. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre prontuários, né? Que é importante também a gente estar conhecendo o prontuário. Então, até lá, um grande abraço para vocês.